Nosso estudo de hoje está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Emmanuel vem comentar na lição 167 desse livro, Vinha a Luz, com o título Nossos Irmãos. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro de nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações no sentido de amarmos também os nossos irmãos entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, através do qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar, em rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. O que tem de diferente da doutrina do Cristo para a doutrina de Moisés? Em primeiro lugar, Cristo vem resumir os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, os 3 primeiros mandamentos, e amar o próximo como a si mesmo, os 7 outros mandamentos. Só que ele vem trazer uma informação também a mais, ele vem falar assim, amai inclusive os inimigos, porque se você só amar os seus amigos, o que você vai estar fazendo de diferente? Todo mundo faz isso na Terra. Os fariseus fazem isso, os escribas, os saduceus, usam como exemplo o povo da época como referência. E a gente fica pensando assim, né? E a gente, olha, aqueles que são nossos amigos, como o Emmanuel terminou de falar aqui no texto, eles já conquistaram o nosso coração, já tem uma afinidade fluídica, uma afinidade de pensamento, uma afinidade até de sentimento. É mais fácil. Mas o mundo está repleto de pessoas que não têm a menor afinidade com a gente e pessoas que também estão igual a gente nesse processo evolutivo. Também foi criado por Deus, também tem todas essas oportunidades que a gente vê que o sol brilha para todos, o Evangelho de Jesus é para todos, não existe privilégio na criação. Existe sim a oportunidade da gente estar experienciando mesmo, né? Seja nas classes econômicas como nas classes, na primeira classe, na classe mais alta. Mas o Espírito é o mesmo, todo mundo filho de Deus. O desafio para cada um de nós são justamente esses, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, aquele que vai se recusar a te ouvir, ou tudo que você falar ele vai querer discordar de você o tempo todo, ou então que vai procurar brechas para te perseguir e te caluniar. E olha bem, quando ele fala da perseguição e da calúnia, ele fala proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo. Porque todo mundo que quer fazer alguma coisa de bom recebe crítica nesse mundo, é impressionante. Isso é uma coisa que é uma característica. A gente vê os grandes missionários, eles são martirizados de alguma maneira, e na maioria das vezes as pessoas que querem fazer alguma coisa, a primeira coisa, alguém parece que sente o prazer de querer desnudar o passado dele, como se o passado de todos nós não fosse cheio de erro, todo mundo foi criado simples e ignorante, mas não, está querendo ser diferente? O que está acontecendo? É aquele, se baseia muito naquela passagem do Cristo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu vou ser muito sincero, pelo menos se diz respeito a mim. Quem disse que eu quero ser um Cristo ou quero ser um profeta? Eu reconheço a minha condição de um aprendiz ainda muito recente e que tem muita coisa para aprender, né? Mas quando a gente começa, a gente não pode nunca mais se escorar na ideia de perfeição para
alegar que vai abandonar tudo porque eu não tenho merecimento para trabalhar. Como não? Eles que chegaram lá na frente, chegaram dando o primeiro passo. A gente vai dando os nossos passinhos e vai seguindo. Mas a gente vai vivendo num mundo, né, criminosos distanciados do socorro e da luz. Eu gosto sempre de lembrar aquela frase doce de Chico Xavier. Qual o teu conceito de criminoso? Todos nós, quando somos descobertos. Aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Normalmente aquele que critica, que julga, tem mais pecados ainda. Isso vale para a gente, para mim, para todo mundo. Então ele vem falar que os ignorantes que estão pedindo esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão e que são, com relação a gente, a grande maioria no mundo, porque é muita gente que não vai concordar com você quando você resolver fazer alguma coisa boa na sua vida. Naturalmente vai vir os casos de ciúmes, de inveja, isso é normal no planeta que a gente vive. E também é teste normal de todo aquele que quer iniciar uma nova trajetória, uma nova busca, você também ser testado dessa maneira. Então como é que a gente faz num caso desse? A gente vai procurar conquistar de alguma maneira através dos nossos exemplos e principalmente através da perseverança dentro daquele foco que a gente escolheu. Qual é o foco que eu escolhi? Eu quero aprender o Evangelho de Jesus. Quero aprender na teoria? Quero, mas quero muito transformar em atitudes. Eu preciso aprender a respeitar o ser humano, todo e qualquer ser humano, independente de raça, de cor, de credo. Eu preciso aprender o que é aquele amor que o Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios, que é benigno, que tudo espera, que tudo tolera, que não desconfia de nada. E, enfim, a gente vai olhar para cada um e falar, olha, o lado feio do espírito que somos nós, a gente sabe muito bem qual é, porque todo mundo tem. Esse mundo não é um mundo de perfeição. Agora, a partir do momento que eu me proponho, eu quero aprender, eu quero me impor esse aprendizado, eu quero me impor a necessidade de estar sempre buscando para que eu melhore cada vez mais, mesmo que seja pouquinho, mas tem que melhorar, não pode ficar marcando passo. Né? E, principalmente, botar na minha cabeça como é que eu estou no meu relacionamento social, com aquelas pessoas que são diferentes de mim, com aquelas pessoas que insistem em bater de frente. Como é que eu estou reagindo agora? Será que eu ainda estou com ideias vingativas, que aí foge completamente do princípio cristão? Será que eu ainda estou desejando mal para aquelas pessoas? Ou será que eu já estou pensando assim, a desejar o mal para quê, né? Tem que acontecer tudo de bom para ele, para que ele possa um dia ser grato a Deus também e estar aproveitando também essa oportunidade de aprendizado que todos nós temos aqui na Terra. Então ele vai falar para a gente, o irmão iluminado e bondoso em si, ele já representa uma obra viva do Pai aqui. São raros, mas existem muitos. Agora, aquele que está desafinado, é esse que é o nosso desafio. Então por isso que a gente fica pensando assim, né? Às vezes no ciclo profissional, a gente vai ter muito mais oportunidade de desenvolver isso. Pessoas que são completamente diferentes da gente, mas que a gente tem que aprender a respeitar em primeiro lugar e depois a procurar extrair o máximo que você puder do melhor que tem ali, né, naquela pessoa. Tanto para que ele coloque para fora no trabalho dele, quanto também para que não deixe o lado feio ficar o tempo todo, né, em evidência. Porque Jesus olha para a gente o tempo todo, sabe qual é o nosso lado feio, mas estimula o nosso lado bom. Qual é o lado bom? O que você gosta mais de fazer? O que você sente prazer? O que você se sente útil fazendo? Ele começa a dar aquele estímulo para que a gente possa cada vez mais estar tomando esse caminho. Ele é o Cristo. Então a gente que começa a estudar o Evangelho, a hora que a gente tiver aí um momento de explosão ou de falta de sintonia com algum desses nossos irmãos, vai ter uma hora que essa voz vai bater bem forte na gente, né? A gente ama a Deus, mas a gente tem que amar o nosso irmão também. Os mandamentos é amar a Deus, é amar o próximo. Jesus resolveu os 10 mandamentos. O próximo está no meio. É o próximo mais próximo. Quando fala próximo, não é o próximo que é meu amigo, porque se submete aos meus caprichos e ao meu estilo de vida e à minha forma de pensar. Não é esse não. O próximo são todos que estamos aqui. O dia que a gente começar a dar atenção, por exemplo, à nossa avenida, ao nosso prédio, à nossa rua, de se dar bem com todas as pessoas, independente de quem seja,
A gente vai começar a entrar no caminho e vai estendendo cada vez mais o serviço, porque quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.